Olá, mais um vídeo aqui sobre epistemologia, escafandrista filosófico. Meu filho de 14 anos, semanas atrás, perguntou: pai, por que as pessoas ainda acreditam verdadeiramente que a Terra é plana? Que o homem não foi à Lua em 1969 e outras coisas do gênero. Pai, por que as pessoas acreditam nisso? Ainda hoje, com todas as informações, fontes de informações, ferramentas, para a pessoa checar realmente os seus juízos, suas concepções. E aí, nessa conversa, me lembrou que Hans Magnus Essenberger, uma coisa assim, não lembro exatamente o nome dele, acho que ele é vivo ainda, um poeta, escritor alemão, em algum momento aí da sua longa vida, ele deu uma entrevista dizendo que os analfabetos hoje em dia sabem ler e escrever. E aí cunhou-se, a partir disso, a expressão alfabeto funcional. Pessoa que foi alfabetizada, mas somente funciona. Depois veio outro termo, que é o que substitui esse hoje, que é o analfabeto funcional. Os analfabetos hoje sabem ler e escrever. Como assim? O analfabeto não sabe ler e escrever. Isso é um oxímoro, né? Não, ele está querendo dizer o seguinte: as pessoas que sabem ler e escrever, elas não estão instrumentalizadas para interpretar os textos além daquilo que o texto traz. Elas funcionam, elas até sabem, têm o instrumento de ler e de escrever, mas não conseguem ir além do texto, não conseguem interpretar o texto, desinterpretar o texto ou reinterpretá-lo. Por que isso acontece? O Mortimer Adler, um professor de filosofia nos Estados Unidos, 1948, 50 por aí, preocupadíssimo com o nível de leitura, de falta de interpretação, e a partir disso, o que escreviam a partir dessas parcas leituras que faziam, ele, como professor, impressionado com essa defasagem de leitura e de escrever, a partir de certas leituras, ele fez um guia prático de como aprender a ler. Como todo bom americano, fez um guia, um manual, passo a passo. Preocupadíssimo para instrumentalizar as pessoas a poderem ler, saber como pesquisar, saber como chegar ao texto, decifrar o texto e ir além do texto. Usar a sua razão, usar o seu pensamento. Isso em 1948, 50, ele já preocupado com isso nos Estados Unidos. De lá para cá, o analfabeto funcional, que era a minoria, parece que hoje é a maioria, né? Tem um amigo meu que disse que brincava dizendo assim: será que quando Deus disse crescer e multiplicai-vos, está falando só com os idiotas? Porque eu olho ao redor e só vejo idiota. Claro que ele estava brincando, mas ele estava brincando nesse sentido, de que as pessoas hoje não conseguem, apesar de lerem e escreverem, ir além daquilo que aparece para elas, seja no noticiário, seja no jornal, seja nas coisas da vida. Elas não interpretam, elas sabem ler e escrever, mas não sabem ler e escrever e reescrever o mundo, as coisas que aparecem. Isso é um problema epistemológico, do conhecimento, do processo cognitivo. Jean Piaget, que é cientista, digamos assim, né, tem uma grande literatura a respeito da genética epistemológica, epistemologia genética, linkando o desenvolvimento neurocerebral da criança e do ser humano com as capacidades cognitivas epistemológicas. Ele foi um grande filósofo, professor de filosofia durante muito tempo, depois
fez a desconversão filosófica para a ciência, e ele escreveu um pequeno livro sobre a desconversão filosófica dele, muito interessante, alertando que muitas vezes a filosofia pode levar a discussões, questões, disputas puramente vazias, e que ele não conseguia muitas vezes compreender questões filosóficas que estavam mal feitas, mal colocadas, mas que faziam sucesso no mundo acadêmico. E ele começou a ser excluído, ele fez a desconversão filosófica, indo para a ciência. Bom, mas ele fez um livro sobre o juízo moral na criança. Muito interessante esse livro. Nem na minha graduação, doutorado, mestrado e eventos que eu fui de filosofia, minha vida acadêmica toda, alguém falou dele. Eu acho que uma vez alguém falou desse livro, né? E ele, claro, que ele traz ali as pesquisas científicas de campo que ele trouxe a respeito de como os juízos morais começam a aparecer cognitivamente no pensamento, epistemologicamente, nas crianças a partir de 3 anos de idade até 14 anos. E ele faz essa analogia, esse link, não é analogia, esse link com o desenvolvimento cerebral, neurológico com a criança. E ele traz umas coisas bem interessantes, ele traz uns dados interessantes. Ele diz que lá entre os primeiros anos da pesquisa, 3, 4, 5, 6, 7 anos mais ou menos, ele diz que as crianças têm um realismo moral. Mas o que é esse realismo moral? Na verdade, a gente pode usar como concretude, um pensamento concreto, né? Então, ele faz várias pesquisas com a equipe dele e perguntam para crianças nessa idade, por exemplo, mamãe saiu e disse para Joãozinho não brincar com aquele boneco que é lá um enfeite que a mãe tem, porque aquilo não era brinquedo, era para ficar lá na prateleira. Mamãe saiu e o Joãozinho, o que fez? Foi lá, brincou com um boneco e quebrou o boneco. Situação 2. O outro menino qualquer, querendo ajudar, chegou visitas na família, ele querendo ajudar a mãe a servir o chá, quis levar a bandeja com 4 xícaras de chá para a mãe, o pai e a visita. E aí ele foi fazer isso meio correndo, querendo ajudar, tropeça, cai e quebra todas as 4 xícaras. Pergunta para as crianças entre 3 e 7 anos. Quem é mais culpável? Quem fez mais errado? O Joãozinho, que quebrou o boneco que não era para brincar, que era um enfeite, a mesma mãe pedindo para não brincar, brincou e quebrou, ou um outro menino querendo ajudar a mãe e o pai nas visitas, quebrou 4 xícaras. Majoritariamente a resposta foi do menino que queria ajudar e quebrou 4. Por quê? Porque ele quebrou mais. Então ele fez mais mal. Isso o Piaget vai chamar de um juízo moral realista, né? Um moralismo real, concreto. O que conta é a quantidade das coisas materiais que foram quebradas, que foram danificadas. Quem deveria ser punido mais? O Joãozinho quebrou um bonequinho ou o que quebrou 4? O que quebrou 4, ele fez mais mal. Eu já trabalhei muito tempo em escolas, com crianças e adolescentes, e a gente sabe que muitas vezes, quando a gente participa com as crianças sobre alguma questão punitiva, o que deveríamos fazer se regras fossem quebradas, elas são muito duras. Tem que tirar, tem que bater, botar de castigo, expulsar da aula, crianças menores, para coisas que aparentemente para nós não são tão grandes, porque elas têm um realismo concreto.
uma moral concreta, realista, um realismo moral. Isso quer dizer que elas não conseguem enxergar a circunstância ao redor do fato. Elas vão direto ao real, ao concreto, e enxergam 4 xícaras contra um bonequinho. Mais mal, mais culpado recebe uma punição maior do que aquele que quebrou um. Isso só vai começar a ser desenvolvido e aperfeiçoado moralmente à medida que a criança vai tendo um crescimento neurológico e fisicamente cerebral, né, maior. A partir dos 14, 15 anos, mais ou menos, que os jovens conseguem compreender as circunstâncias e o seu senso de justiça conta, além dos fatos, as circunstâncias que eles aconteceram. Cafezinho rápido. Ou seja, o desenvolvimento moral, do juízo moral, ele é mais avançado quando consegue se enxergar as circunstâncias, porque as circunstâncias ajudam a ler, a interpretar, reinterpretar os fatos e o real. Por que eu estou falando isso do Piaget para a questão do analfabetismo funcional? Por que isso? A pessoa que recebe uma informação, que lê algo, e lê literalmente aquilo, só porque está escrito, porque alguém disse, porque é um livro sagrado, seja político, seja não político, e não é capaz de enxergar as circunstâncias que perfazem o escritor, o tempo cultural de qual foi feito o livro, as intenções que estão ao redor, ela tem uma moralidade, uma capacidade moral mais parca, menor. Piaget dizia isso. Se não conseguirmos desenvolver cognitivamente, não conseguiremos ser moralmente livres. Ou seja, a capacidade de juízo moral, ela está relacionada fundamentalmente com a capacidade cognitiva. Então, uma pessoa que enxerga o real, recebe do real aquilo que ele apresenta, como se assim fosse, sem ir atrás das circunstâncias, do contexto, da particularidade de cada caso, das suas intenções, motivos, ela está endurecendo as suas engrenagens epistemológicas, se é que elas foram azeitadas enquanto educação. Nem vou entrar nessa área de como as escolas deveriam, na minha perspectiva, usar as suas ferramentas e horas que elas têm com nossas crianças e adolescentes para deixá-las competentes na leitura da realidade. Quando eu falo isso, não estou dizendo que tem um conteúdo correto para ler, mas tem formas, estruturas cognitivas que poderiam e deveriam ser estimuladas em qualquer conteúdo que apareça. História, matemática, português, geografia, ciências, religião. Não estou nem falando do conteúdo, mas do estímulo às capacidades e estruturas cognitivas que perfazem uma epistemologia minimamente honesta e minimamente saudável, entre aspas, em busca do real, da verdade, do conhecimento. Então, o analfabeto funcional, ele é fruto de anos e anos dentro de instituições escolares ou educacionais que são incompetentes para estimular minimamente suas ferramentas cognitivas que já estão lá, segundo, inclusive, Piaget. É uma questão de estímulo para, em função disso, dar bola para o acerto do conteúdo
ou do resultado do conteúdo em função do mercado de trabalho lá adiante. Ou seja, já está de antemão dada para onde se deve olhar o mundo e o que receber dele. E não é isso o que uma educação cognitiva epistemológica deveria fazer. Para onde o conteúdo que as pessoas, para onde elas vão olhar, o conteúdo que elas querem buscar, isso depende de cada um. Não estou dizendo que a escola não tenha que dar, instituições educacionais, uma perspectiva ampla do mundo, né, do universo, para a gente sair do nosso próprio umbigo, conhecer o mundo, os pensadores, as obras, a história. Não é isso. Sim, mas o objetivo disso, além de uma educação cultural, do conteúdo cultural, seria desenvolver e estimular as ferramentas cognitivas para que a pessoa tenha capacidade não apenas funcional, mas interpretativa, de síntese, de reflexão, de reinterpretação, de análise, e todos os verbos mentais importantes para fazer esse mecanismo cognitivo funcionar e chegar às suas próprias conclusões. Como professor, eu também digo, eu sei que não é fácil o que eu vou dizer, muitos também não pensam assim, mas querem ler um livro difícil, querem ler uma crítica da razão pura de Kant, ou Fenomenologia do Espírito e de Hegel, leiam por sua própria conta, de acordo com as suas próprias capacidades. Não peguem comentadores de início. As chaves de leitura, embora elas funcionem em certo aspecto, elas já dizem para onde você tem que olhar e o que você tem que esperar do texto. Leia com o seu próprio entendimento. Lembre do Immanuel Kant, né, quando ele falava naquele texto sobre o que é o iluminismo. É a saída da sua própria minoridade que você mesmo cunhou, porque você aceitou que precisa de um diretor espiritual, um diretor institucional para o conhecimento, um diretor para dizer como é que você tem que ver com a sua saúde. Você alienou a sua consciência, seu pensamento, sua capacidade de pensamento para outros. Não reclame, então. Não faça isso. Assuma o risco, tenha coragem de pensar por si mesmo. A natureza nos deu a capacidade racional, mas não deu o conteúdo dela. Pensar não é a mesma coisa que circulação de sangue e a batida do coração. Ela não é automática. Nós temos que, por um processo volitivo, de vontade própria, iniciar o processo do pensar. Ele não acontece por conta própria. Acontece a nível funcional, mas não a nível reflexivo, não a nível de síntese, não a nível de análise ampla. E isso é um esforço. Mas você não tem as ferramentas, ou as ferramentas não foram estimuladas, estão guardadas no baú lá cheio de pó, por onde que eu começo? Leia os livros e interprete a sua forma. Tente tirar deles aquilo que você consegue tirar. Seja um pouco desconfiado daquilo que você recebe. Não só porque tem uma conspiração por trás, mas porque as coisas são perspectivadas. Quem está se passando uma informação possa ser um amigo, se eu não estou falando da mídia, ele pode já estar passando essa informação perspectivada. Aceite ela, mas vá além dela. Pesquise. No mundo de hoje, com a tamanha quantidade de informação, nós precisamos ser bons pesquisadores, precisamos ser caçadores, pesquisadores de vieses, a partir da nossa própria vontade de ir além do que nos apresenta. E não aceitar o que nos aparece sem interpretar. Isso quem faz são os animais, digamos, não racionais, que reagem instantaneamente àquilo que aparece. Se houve um barulho, pode sair correndo um cachorro, ou pode atacar. Porque eles não interpretam o que acontece, eles reagem. Não façamos isso cognitivamente. Vamos além do funcionar.
Vamos significar, vamos dar sentido, procurar os sentidos, reinterpretar, desinterpretar, chegar às nossas conclusões, e depois a gente vai lá, os autores e comentadores, e vê se, será que esse cara chegou a uma conclusão diferente da minha? Por que ele chegou? Mas agora eu já tenho um caminho para poder comparar, eu fiz um caminho. Ou, não, ele chegou ao mesmo que eu, mas por que ele chegou ao mesmo que eu? Ou ele pensou uma coisa que eu nem havia pensado, bom, mas agora eu estou partindo de algo que eu construí no meu pensamento. Ser moralmente livre requer trabalho cognitivo. Requer uma epistemologia pessoal virtuosa, que tenha mecanismos e sistemas de verificação do que aparece, inclusive das minhas próprias crenças. Para que eu vou fazer isso, Fernando, se aquilo que chega em mim, aquilo me dá né, me acalenta? Ok. E esse é um dos porquês do analfabetismo funcional, porque muitas vezes as pessoas se conectam às informações, não para conhecer mais sobre o real, mas para fazer parte daquele grupo, porque tem ganho se ficar perto daquelas pessoas, daquela tribo, se sente especial quando aquelas pessoas pensam daquela forma, e aí ter que ficar pensando além disso, vai me tirar desse grupo, vou me sentir excluído, aqui eu sou acolhido. Ok, isso faz parte também das circunstâncias de um tipo de analfabetismo funcional. As pessoas escolherem, e elas são livres para isso, obviamente, em vez de buscar a verdade do real, buscar as emoções ou os ganhos sociais e políticos que elas têm em estar vinculadas a algumas informações, algumas perspectivas cognitivas. Mas então, pelo menos, seja honesto consigo e diga, bom, eu estou aqui, e os outros que possam fazer da mesma forma com suas outras perspectivas, e não olhar para o outro e dizer que o outro está errado e eu estou certo, porque essa minha tribo é a que manda, é essa aqui tá... Porque aí já virou uma questão, além de um problema cognitivo, um problema moral de arrogância, né, e de intolerância. Então, ok, que fique nos grupos cognitivos que lhe deem prazer, emoção, acolhida, e não procure a verdade do real. Mas assuma isso de forma honesta e humilde e deixe que os outros façam a mesma coisa. Muito bem, se tiverem algumas perguntas, sugestões de assuntos, por favor, é só colocar nos comentários. Se gostarem do vídeo e quiserem compartilhar ou dar like, ajuda a ele chegar, né, a outras pessoas que possam se interessar pelo assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.